E eu quero perguntar para você uma coisa. O que você está esperando para esse ano, hein? O que você está esperando para esse ano? O que você está esperando para o país em que você está vivendo? O que você está esperando para a cidade que você vive, no seu trabalho? O que você está esperando para a igreja para esse 2003? O que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Está um negócio meio estranho. O que você está esperando para o seu casamento? Para o seu noivado, para o seu namoro? Achar alguém? O que você está esperando? Assim, quando você olha para esse ano, você olha para os seus filhos. O que você espera? O que você fala assim, ai meu Deus, será que agora vai ou será que não vai? O que você está esperando para esse ano sobre a sua pessoa? Quando você olha para dentro de você, para quem você está sendo, o que você espera? E eu me encontrei essa semana com uma frase de uma alemã com raízes judia, chamada Edith Stein, se assim eu estou falando certo, que ela é uma teóloga, filósofa, e se tornou uma santa da igreja, porque ela morreu no Holocausto. E ela escreveu, ou ela tem uma frase que ela diz assim, ó, o que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Se você está numa coisa assim, que você fala, caramba, é um momento difícil, mas ó, eu estou olhando lá na frente e eu acho que a coisa vai desenrolar, aí vale a pena esperar. Só que eu fiquei me perguntando uma coisa, e quando você olha para o ano e para tudo aquilo que envolve a sua vida e você não vê coisa assim que parece que vale a pena esperar porque não tem o que possuir. E quando você olha para o seu ano e você fala assim, Rodrigo, olha, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não estou esperando nada. Não tem expectativa. Não tem nada, não tem qualquer coisa que eu coloquei lá na frente e que eu possa olhar e dizer assim, cara, eu vou me firmar o meu olhar nisso aqui porque eu acredito que isso vai funcionar. Eu acredito que isso vai me trazer uma força para eu continuar nessa jornada. Quando eu olho para 2 Reis, no capítulo 6, eu acho que nós vamos entrar num lugar assim. Um lugar que você vai olhar ali para frente e você vai olhar e dizer assim, Deus, eu acho que não tem como ficar pior. Não tem como esperar qualquer coisa boa de uma situação dessa. E aí esse texto ele vai se revelar para mim, e eu espero que para você, porque ele vai dizer uma coisa assim, às vezes você e eu temos uma ideia de que a gente tem que esperar por aquilo que a gente vê. Não, se eu ver algo positivo, aí eu vou. Mas o texto de 2 Reis, capítulo 6, é um texto que vai dizer assim, não se trata muito do que você está vendo, mas se trata do que você está acreditando. Ou numa versão mais popular, não se trata sobre aquilo que você vê, mas sobre aquilo que você acredita. Ou não é sobre andar pela vista, mas é sobre andar sobre uma visão. Esse é um texto que vai falar sobre isso. Se você acompanhar comigo, o texto de Reis, esse texto ele é muito famoso porque é um período muito complicado. Não sei se você está familiarizado com esse livro, mas esse livro ele fala sobre os reis de Israel, os reis de Judá. E geralmente quando fala de reis, e esses 2 livros, que são um livro, mas foram divididos para a gente em 2, começam a colocar assim, a lei de Deus está sendo desprezada, os profetas que Deus está levantando para bater de frente com o povo são ignorados, o próprio Deus tem sido desprezado dentro da sua nação, do seu povo, e Deus tem mandado profetas. Deus tem mandado profetas para que os profetas apontem o dedo, coloquem o dedo na ferida e digam, vocês estão vivendo ao contrário do que Deus quer que vocês vivam. A maneira como vocês estão vivendo está mostrando que Deus está sendo desprezado através da vida de vocês. E aqui no nosso texto de hoje, no capítulo 6, a partir do verso 8, você vai ter uma tensão entre o rei da Síria, chamado Ben-Hadad, e Israel.
E essa tensão acontece dentro de um período que Israel está sendo perseguido pela Síria. E Israel está sofrendo na mão da Síria, sofrendo na mão desse rei. E aí olha só o que o texto vai dizer, eu vou lendo por partes para você entendendo o primeiro, o segundo e o terceiro cenário que a gente tem aqui diante de nós hoje. Olha aí, acompanha comigo, capítulo 6, verso 8 de 2 Reis. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. E depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. E isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado de Israel? E respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. E ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. E quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Essa é a primeira cena, simples. A Síria está em guerra contra Israel. A Síria faz emboscadas, arma uma tática, mas aí o Senhor fala para Eliseu, dizendo: Eliseu, eles vão fazer essa estratégia. Eliseu, eles estão aqui nesse lugar. E aí o que acontece? O Eliseu chega para o rei de Israel e diz: eles estão vindo por esse lado. O rei de Israel ia lá e fazia o quê? Se precavia para que não houvesse ataque e eles fossem derrotados. Aí o rei da Síria, então, Ben-Hadad, olha e diz: não, tem alguém que está traindo a gente. Tem alguém que está contando o que está acontecendo aqui, porque assim, toda vez que a gente arma uma emboscada, a gente chega lá e eles já estão lá. E ele fala: vamos procurar quem que é. Aí um chega e diz: não, meu senhor, não tem nenhum traíra aqui. Não tem nenhum 71 aqui. Na verdade, o que tem é um profeta lá, que até o que você está dizendo no teu quarto, quando ninguém sabe, esse profeta está revelando o que está acontecendo, e aí quando a gente vai, eles sempre tomam um passo à nossa frente. Cara, isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso porque a gente tem uma tentativa de destruição do povo de Deus aqui. É a Síria tentando destruir o povo de Deus. É verdade que o povo de Deus está sendo sempre tentado a ser destruído, porque o Senhor falou lá atrás: se vocês andarem comigo, vocês serão uma bênção. Se vocês não andarem comigo, eu vou trazer toda a maldição contra vocês. Só que aqui é um texto que eu acho que mostra essa coisa maravilhosa de que, por um lado, você está vendo uma tentativa de destruição, mas, por um outro lado, você está vendo um Deus protegendo. É essa oposição que a gente tem entre a Síria e o povo de Deus, é uma figura minúscula daquela oposição que acontece desde Gênesis, aonde sempre que o povo de Deus está instalado, haverá gente tentando derrubar. Todo lugar onde o povo de Deus diz: nós somos o povo de Deus e vamos querer servir para Ele, sempre haverá oposição, porque Paulo diz lá em capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 10 ao 22, fiquem preparados contra as ciladas de Satanás, porque ele está tentando sempre te derrubar. Ele sempre está tentando armar uma emboscada. E lembra que aquela palavrinha que ele diz, cilada, é aquela palavrinha que Paulo diz assim: Satanás, ele conhece você, e ele sabe aonde pode te derrubar. Então ele tem um método para te derrubar. E aqui é maravilhoso a gente olhar, que é um reflexo disso, mas ao mesmo tempo em que existe uma oposição, existe um Deus que vai trabalhando para que esse povo não caia. Ao mesmo tempo em que há tensões, há um Deus providenciando
escape. Então, deixa eu colocar uma coisa bem simples para você. Não é o meu foco nessa noite, mas esse texto é riquíssimo. Toda vez em que você cai, é uma tragédia. Porque você não deveria cair nas ciladas que estão sendo colocadas na tua frente. Porque ao mesmo tempo em que Deus diz, haverá provações, Ele diz, mas eu nunca deixo que você seja provado mais do que você consegue. Eu nunca deixo você cair nas ciladas, porque quando eu te aviso e a gente se relaciona, fica mais claro as ciladas, fica mais evidente aquilo que está aqui na tua frente para te derrubar. Por isso que cada tombo que você e eu tomamos ao longo dessa caminhada é uma tragédia, não pode ser uma opção. É porque a gente talvez não ouviu aonde o Senhor nos está chamando a olhar os cantos que Satanás conhece bem você, para ele te fazer derrubar. Mas o que eu quero que você veja aqui nessa noite é que esse é um texto que está lidando com um rei e soldados que são cegos. Porque a gente às vezes pode não perceber, mas esse exército está sendo extremamente cruel com Israel. E toda a nossa história, ela tem uma coisa relacionada com a cegueira, com não enxergar. Mas não é uma cegueira, um não enxergar físico, é um não enxergar espiritual. E é aqui que começa a vir um tom de desespero sobre esse texto. Porque quando a gente olha para essa cegueira, para esse rei, para esse exército, eu quero que você perceba uma coisa. Eles não conseguem perceber, eles não conseguem entender, eles não conseguem responder à vida como devia. Sabe por quê? Porque eles são cegos. Eles olham para o povo de Deus e dizem, eles precisam morrer. E aí talvez você se lembre de um outro episódio, e aí hoje eu tenho que fazer você conhecer ainda mais a tua Bíblia. Abre comigo aí em João capítulo 9, porque Jesus teve um episódio também, que Jesus vai ilustrar para a gente o que a gente tem aqui, e eu sei que aí você vai começar a entender. Aqui você tem a cura daquele cego de nascença. Capítulo 9 de João, olha o verso 2. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Uma nota. Os discípulos estão cegos para entender o que está acontecendo ali. Para eles o que cabe é o aspecto da religião. Para alguém nascer cego, alguém pecou. Isso é cegueira espiritual. Cegueira misturada com ignorância espiritual. Olha o verso 7. Então lhe disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, isso é com cego, que significa enviado, e o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Verso 8. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Os discípulos começam com uma pergunta de gente cega. Quem fez isso? O cego passa a enxergar. Os seus vizinhos, os seus conhecidos olham para ele e dizem, não, mas peraí, quem que é esse homem? Não era esse homem? Eles também não conseguem enxergar. Verso 16. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, porque Jesus havia curado esse cego no sábado. Os fariseus também não enxergam. Olha o verso de número 21. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem e falará por si mesmo. Esses são os pais desse cego. Eles dizem assim, a gente não sabe como ele está enxergando. A gente não está conseguindo entender. Eles também não enxergam. Olha o verso 37. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Porque o cego chega... Diz, eu voltei a enxergar, eu comecei a enxergar, mas eu não sei quem fez isso. Aí Jesus, não, você está falando com ele. E o texto diz então que a partir daquele momento, ele disse, Senhor, eu creio e eu te adoro. Verso 39 ao 42. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos?
disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus está dizendo, todo mundo no texto que enxerga é cego. Os vizinhos, os fariseus, os pais, todo mundo olha e todo mundo não está enxergando. O único que enxerga era aquele que era cego. O que o nosso texto está dizendo? O rei é cego, porque o rei olha para os israelitas e diz, eles devem morrer. Os soldados olham para os israelitas cumprindo ordem e diz, eles devem morrer. Então eles são cegos. E aonde que eu chego com você nessa noite, nesse texto, nessa imagem que a gente tem aqui diante de nós? Se eu te perguntasse o que é conversão, o que você me responderia? O que é uma pessoa dizer, eu me converti? Talvez você poderia dizer assim, eu acho, Rodrigo, que conversão é uma pessoa assim que virou uma nova página, sabe? Uma página em branco agora. Ela vai recomeçar a vida. Talvez você diga isso. Talvez você olhe e diga, não, Rodrigo, eu acho que uma pessoa que se converteu é uma pessoa que agora se esforça para ser boa. Para ser uma boa pessoa, sabe? Mas eu quero te dizer uma coisa que muitas vezes você tem que ser lembrado. Sabe o que significa conversão? É que você era cego para tudo aquilo que estava ao teu redor, mas agora você passa a enxergar. Conversão é você conseguir enxergar aquilo que antes você não enxergava. E eu penso que a conversão, ela se dá por pelo menos duas coisas. A conversão, ela vai te fazer reconhecer a profundidade do teu pecado. Essa é a primeira coisa que eu quero que você veja aqui comigo. Porque quando você se converte, a primeira coisa que é tocada sobre você é quem você é. Mas assim, eu não estou dizendo aquela coisa superficial. Existe um pastor na história chamado John Newton, que escreveu aquela música Amazing Grace, ou A Graça Maravilhosa, e ele diz assim, as pessoas não convertidas se arrependem dos seus pecados, porque os pecados que elas cometeram estragam a sua vida. Eu achei isso aqui maravilhoso. Por que muitas vezes a gente diz que se arrepende dos nossos pecados? Porque a gente se lascou. A gente se arrebentou com a nossa família, com o casamento, no trabalho, com a nossa vida, onde quer que a gente esteja. E o John Newton diz assim, parabéns. Se você é uma pessoa que se arrepende dos seus pecados pelo que o pecado causa, não muda nada a tua vida para as pessoas do lado de fora. Uma pessoa que pega e bebe num bar, em casa, sai com um carro, arrebenta, mata uma família. Essa pessoa vai dizer, eu estou arrependida, por quê? Porque eu destruí uma família. E posso agora ser preso. E o John Newton diz, isso não é arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele não é causado na nossa vida, porque a gente fala assim, Deus, que desgraça que eu estou causando nas pessoas que estão ao meu redor. O verdadeiro arrependimento, ele vem porque a gente sabe que o nosso pecado entristece e desonra a Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Não é por aquilo que o pecado faz na nossa vida, mas é porque o nosso pecado entristece e desonra a Deus. E quando uma pessoa é convertida, a primeira coisa que ela enxerga é isso. Os meus pecados envergonham, desonram, entristece a Deus. Já por um outro lado, a segunda coisa que faz com que isso seja evidente na nossa conversão é que a gente passa a ver a beleza da graça. Não aquela graça distante, não aquela graça lá longe, mas aquela graça que a gente olha e diz, como que Deus pode amar uma pessoa como eu? A gente reconhece a profundidade do nosso pecado, mas a gente também reconhece a beleza da graça que ama a gente como a gente. Não é aquela coisa superficial, mas é aquele protagonismo da graça que mexe com o nosso ser, que nos coloca numa nova percepção, que nos faz enxergar quem somos.
Porque se existe uma coisa que precisa ser mudada no nosso meio, é a visão de quem somos. E para isso acontecer, só quando há conversão. Então esse é o primeiro quadro. Esses homens que estão aqui olhando para Israel dizendo, vocês são os nossos inimigos. Eles na verdade estão dizendo, Deus é o nosso inimigo. Porque eles não enxergam. Eles só veem por aquilo que é aqui e agora. E aí você tem o segundo quadro, olha aí como desenrola. Porque eles então olharam e disseram, vamos lá atacar. Aonde que está Eliseu? Eliseu está em Dotã, então mande um exército para lá. Olha o verso 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? Porque agora já era. E o profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. O que você está esperando mesmo para 2023? O que você está olhando e vendo lá na frente? Se você for ser muito sincero, você às vezes pode até ter uma gotinha assim de esperança. Mas eu pergunto para você, o que você está vendo lá que vai te encorajar a acordar numa segunda de manhã? Será que às vezes não é um exército, não? Com cavalos ali, uma coisa grotesca, você fala assim, agora já era. 2023 vai ser só sobrevivência. Aí o profeta vem e diz o quê? Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu, você está falando de quem? Eu só estou vendo um exército enorme ali, que são os nossos inimigos. O que Eliseu faz? Olha o verso 17. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa maravilhosa. Ao olho nu ninguém vê, mas com oração você consegue ver coisas que você nem imaginava que existia. Sabe que às vezes a gente tem que orar mais, né? Sobre isso aqui. Eu não sei se alguém te contou, mas acho que uma coisa muito boa para a gente ter um verdadeiro feliz 2023 é a gente começar a orar por isso. Deus, eu estou olhando aqui e eu só estou vendo isso, mas não é possível que só tenha isso, Deus. Eu quero enxergar mais, eu quero ir além. Isso sem contar um caminho que eu acho mais excelente para a gente entrar nesse momento, é a gente aprender a ter uma visão superior daquilo que nos fere. Ainda pensando com você nessa coisa de quem somos e do que precisa ser tratado aqui dentro do nosso coração, não sei se você já reparou isso, mas vai comigo em Romanos 7. Romanos 7 é aquele texto que todo mundo se identifica. Olha aí comigo. Romanos capítulo 7, a partir do verso de número 12. Eu vou ler só uma parte do texto para você olhar e dizer assim, Rodrigo, agora sim eu concordei com Paulo. Verso 12, Paulo começa dizendo assim, de fato, a lei é santa, a lei de Deus, e o mandamento é santo e justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Rodrigo, não entendi nada, mas agora você vai entender. Sabemos que a lei é espiritual, o que Deus nos diz é espiritual, se trata do mundo espiritual. Eu, contudo, não sou. Aí eu falo, Paulo, obrigado, porque estou contigo. Porque eu fui vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que eu faço. Eu falo assim, Deus, agora eu vou começar a te buscar. O primeiro dia vai ok, mas daqui a pouco já me perdi, eu não consigo. Eu não consigo controlar os meus pensamentos, os meus impulsos, aquilo que me carrega para o que é contrário a Deus. Eu não tenho força. Por quê? Porque eu não faço o que desejo, mas o que eu odeio. Não é um deslize. Eu, Rodrigo, só faço o que eu odeio. O que destrói a mim, o que destrói a minha igreja, o que destrói a minha família. Eu não consigo decidir pelo que é correto.
Porque se eu não faço o que desejo, eu admito que a lei é boa, mas no caso, verso 17, não sou eu mais quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. E eu sei que nada de bom habita em mim, isso é em minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer o que é bom. E você fala assim, meu Deus do céu, mas que apóstolo Paulo é esse? É o apóstolo Paulo da vida real. É o apóstolo Paulo da igreja real, que a gente não tem máscara, que a gente olha para a gente, olha no espelho e a gente termina dizendo como Paulo, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Deus do céu, como é que eu posso começar 2023 da mesma maneira que eu terminei 2022, totalmente distante, alienado, sem enxergar nada? E eu ainda digo e canto que eu estou aqui dizendo, Deus, eu te adoro. E Deus olha e diz, quem é você mesmo? E aí você olha para esse texto e fala, amém, Paulo, é assim que eu me sinto. Mas ele continua, verso 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aí você fala, mas espera aí, Paulo acabou de falar, miserável homem que eu sou. Como é que ele pode dizer que já não há mais condenação? Porque o capítulo 7 é Paulo falando sobre quem ele é, o que ele pode produzir. O capítulo 8 é o apóstolo Paulo falando sobre o que o Espírito Santo pode produzir em nós. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Olhando para a sua vida com um olhar superior. Por isso que ele termina lá no verso 31 dizendo, que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Verso 35, quem nos separará do amor de Deus? Que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo, nem quem eu sou pode me separar do amor de Deus. Nem as bobagens que eu faço, nem a vida miserável que eu faço pode me afastar do amor de Deus. Porque Deus continua me amando. Rodrigo, mas quando a gente não está bem, a gente não está bem. Mas não é porque Deus te deixou de lado. Foi porque você deixou Ele de canto. O amor de Deus não muda. Mas Ele espera que você se relacione com esse Deus que o ama. E aí eu estou dizendo isso para você, porque o rei e os soldados são cegos, mas eles estão fora de Israel. E o servo aqui, que é um dos discípulos de profeta. Nesse tempo tinha uma escola de profetas. Você entrava na escola do Eliseu, você seguia Eliseu e falava assim, eu quero ser igual a você, Eliseu. Aí Eliseu, vem comigo. Ele é alguém que está dentro do ambiente da graça. Mas não é porque está dentro do ambiente da graça que consegue enxergar o que precisa ser enxergado. Quando Jesus está com os discípulos no barco, e aí a tempestade começa a entrar no navio, Jesus dormindo, e aí os discípulos chegam para Jesus e dizem, Jesus, a gente vai morrer. E Jesus vira para eles e diz assim, por que vocês têm tanto medo? Vocês não confiam? E essa palavrinha que Jesus diz assim, vocês não confiam, é uma palavrinha que tem a ver com, vocês não estão conseguindo enxergar além das ondas? Vocês não estão percebendo além do mar revoltoso? Sabe o que está no coração de tudo isso? O abrir dos nossos olhos, grande parte das vezes, silenciará a tempestade do nosso coração. O nosso coração é tempestuoso. A todo momento a gente vai recebendo um monte de enxurrada de coisas. Começa a entrar por todos os lados do navio. E Jesus olha para a gente e diz, você não consegue confiar? Você não consegue tentar enxergar além? Porque a gente é treinado a enxergar por vista. A vista que nos vende, a vista que nos diz que a gente tem que produzir, a vista que a todo momento diz alguma coisa para a gente fazer. Se apeguem, fixem os teus olhos aqui nessa terra. E aí vem um texto como esse e diz, se você fixar os teus olhos aqui nessa terra, você vai perder grandes coisas. Porque não é sobre vista,
é sobre visão. Lembra de quando Davi derrota o Golias? O Golias vem e diz, vou te derrotar com a minha força. Aí Davi lá, todo coisadinho, fala assim, cara, você pode estar até com a tua força, mas eu estou vindo aqui não na minha força, mas na força do meu Deus. E o final da história você conhece. Então sabe por que é tão um prejuízo enorme você e eu, às vezes, começarmos a criar uma miopia espiritual? É porque a gente começa a desconfiar do amor de Deus e da força de Deus. É isso que acontece quando a gente começa a perder de vista esse Deus, quem Ele é. A gente começa a olhar e dizer assim, ixi, eu não sei se é muito por aí não. Ah não, eu acho que a Deus até pode ter alguma força e tal, mas por que Ele não muda? Martim Lutero tem uma frase que ele diz assim, todo pecado começa com um coração maligno de descrença. Todo pecado começa em quem? No Deus que a gente está servindo. Então lá quando Paulo escreve à igreja de Efésios, capítulo 3, verso 18, olha só o que Paulo diz. Eu oro para que você tenha força para compreender com todos os santos qual é a largura, comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que Paulo ora. Eu oro para que vocês tenham força, sejam cheios, compreendam, entrem na largura, comprimento, altura, profundidade do conhecimento de Deus. É por isso que Paulo ora por isso. Para dizer, você quer conseguir sobreviver nesse caos todo? Vai além, enxerga além de tudo isso. E aí, olha só a terceira cena aqui no verso 23, do 20 ao 23. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor. Aqui, ó, outra coisa. Fere esses homens de cegueira. Está vendo como essa coisa da cegueira está rodeando todo o texto? Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhe disse, este não é o caminho, nem essa é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os seguiu até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abra os olhos desses homens, para que possam ver. Então, o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai, devo matá-los? E ele respondeu, não. Costuma matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhe servir comida e bebida, e deixem que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. Os inimigos do povo de Deus acham que Deus e o povo de Deus são seus inimigos. E eles dizem assim, se a gente capturar esse profeta chamado Eliseu, a gente vai ter a vitória sobre eles. E aí o que acontece? Eliseu os atinge com uma cegueira divina, e a partir do momento em que eles ficam cegos, Eliseu pega ele e traz para na frente do rei em Samaria. E eu fico imaginando que esses sírios imaginaram. Primeiro, porque quando eles chegam ali, eles acham que eles estão num campo inimigo. Mas o que o Eliseu diz? Não vamos matá-lo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa para os nossos inimigos. Sabe o que isso daqui me faz pensar? Os inimigos de Deus e do seu povo, eles acham que podem ver claramente, mas esse é um texto que diz que eles não veem claramente. Porque quando você vê Deus como seu inimigo e o povo de Deus como seu inimigo, o teu olhar está bem disfuncional do que deveria ser.
E aí a nossa história, ela se desdobra de uma maneira maravilhosa, porque quando eles são capturados, esse inimigo chamado Eliseu se torna aquele cara que media a coisa para que, ao invés deles morrerem, eles participem de um banquete. E aqui a gente começa a entender o porquê que esse texto foi escrito. Porque o que a gente tem aqui é algo raro no Antigo Testamento. Inimigos sentando à mesa dos israelitas. E isso daqui é um vislumbre da vitória final em Cristo Jesus. Porque, na verdade, você tem um Deus que prefere transformar inimigos em amigos e não destruí-lo. Porque é muito fácil a gente ter um discurso onde a gente olha e diz assim, aquilo que é ruim é melhor que morra. Mas Deus olha e diz, não, aquilo que é ruim é melhor ser transformado. E é isso que acontece aqui, porque talvez, às vezes, aqui nessa noite, você pode olhar para Deus e pensar que Deus é um inimigo. Porque às vezes Ele não fez o que você imaginava, porque às vezes Ele te colocou por alguns caminhos que você não entende, mas na verdade você está diante de um Deus que diz que não. De um Deus que diz, talvez você tenha feito coisas horríveis, mas a palavra ilumina o teu coração para você perceber que você pode sentar na mesa do próprio Deus. E esses homens que eram inimigos e lutavam contra Deus, agora estão sentados na mesa, por aquele que mediou toda essa situação. E quando a gente olha para o verso 18, e essa é a última informação que eu quero te dar, o verso 18 não, na verdade o verso de número, lá no comecinho, quando Eliseu é enxergado, o verso 13, quando eles começam a procurar pelo Eliseu, eles descobrem que o Eliseu está em Dotã. E aí, se você tem uma memória, um conhecimento muito, mas muito, muito aguçado, você vai lembrar que existe um outro personagem que teve um impacto na sua vida nesse mesmo lugar. Alguém aqui faz ideia? Dotã. Quem? Naamã foi mais ou menos ali também, né? Mas mais lá para trás. Se você for lá em Gênesis 37, você vai ter a história de um jovem chamado José. E José, ele era um cara que era um jovem, que a gente às vezes enaltece demais José, mas a primeira informação que a gente tem de José é que José gostava de falar demais dos irmãos. E aí o que acontece? Quando José está vivendo essa experiência com os seus irmãos, esses irmãos começam a ficar enfurecidos com José, e José tem uma promessa sobre ele. E todo mundo olha e diz, cara, você está falando demais. Tipo agora, né? Um sermão que já passou de 40 minutos. Mas aí o que acontece? É em Dotã que José é vendido pelos seus irmãos. Aonde eu quero chegar? É em Dotã que José percebeu que ele é pó. Porque quando você se encontra no corpo, na pele de José, e você foi vendido para o Egito, meu amigo, minha amiga, não tem o que fazer. Espere em Deus assim, se for para morrer, que morra, porque não tem como reverter essa situação. E a partir do momento em que José cai em si e percebe que é pó, que a história se desenrola. Aqui em Dotã, é onde eles estavam, eles se encontram com Eliseu, e agora eles estão ali em Samaria, e é nesse lugar onde eles percebem o quê? Que eles são pó. E é a partir desse momento em que eles dizem assim, a gente merece morrer, porque a gente é inimigo de vocês. Mas aí Eliseu diz, não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é que vocês morram pelo tão ruim vocês são, mas que vocês sentem na mesa. Por quê? Porque o que nos faz ser cegos é muitas vezes a gente achar que é muita coisa. A nossa autossuficiência. Não é à toa que lá em Atos 9, quando o apóstolo Paulo está se levantando para perseguir a igreja em Damasco, o que o Senhor faz? Lança uma luz muito forte sobre Paulo, que era Saulo. Saulo cai do cavalo e fica cego por um tempo.
E aí, olha só que grande ironia. Quando Paulo é cego, ou fica cego por causa da luz de Cristo, é quando Paulo enxerga. E aqui acontece a mesma coisa. Senhor, segue todos eles, e eles sejam carregados até o Senhor. Porque quando a gente fica cego, é que a gente passa a ver. Porque quando a gente fica cego, a gente já não anda mais por vista, mas por visão. E aí, a nossa grande questão aqui é, quando você olha para esse 2023 e todas as áreas da tua vida, a grande questão aqui não é sobre o que nos espera, mas é sobre quem nos espera. Porque aí fora, aqui dentro, em todos os lugares, é exército inimigo com cavalo para todo lado. A condição sempre não vai ser a melhor. Às vezes é pior, às vezes até um pouco bom. Mas a questão é que isso é indiferente, porque não nos interessa o que nos espera, mas quem está lá. E quem está lá é o mesmo que diz, inimigos podem sentar aqui na mesa. Sabe por quê? Porque se você fica assim perguntando, mas Deus, como é que pode? Eles fizeram muita atrocidade contra esse povo. E agora eles estão num banquete. A pergunta que eu fiz é, Deus, como que é possível inimigos sentarem na mesa de Deus? E foi aí que eu lembrei. Séculos depois, houve um momento em que soldados vieram capturar, não um Eliseu, não um profeta, mas o verdadeiro profeta, aquele pelo qual Eliseu apontava no Getsemane para matá-lo. E você se lembra de um momento quando Jesus está com os discípulos, os soldados chegam, e aí Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado? Você lembra o que Jesus falou lá? Vamos ver se você está bem. Cara, acho que não, né? Porque nem eu ia lembrar disso. Jesus fala assim, Pedro, não. Você está pensando que com uma espada você vai fazer alguma coisa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho o poder de trazer 12 legiões de anjos para vir aqui me socorrer. Eu tenho quase certeza que você nunca tinha prestado atenção nisso. Por que Jesus falou sobre 12 legiões? Por causa de 2 Reis capítulo 6, da história de Eliseu. Porque houve legiões de anjos ali para socorrê-lo. E livrou esse povo, tanto que o texto termina dizendo o quê? Que agora Israel estava em paz. Mas Jesus falou assim, eu não quero espada, eu não quero legiões, porque eu não vim aqui para ser salvo, eu vim aqui para salvar. Eu não vim aqui para ter vida, mas eu vim aqui para morrer. Eu não vim aqui para mostrar o quanto superior eu posso ser, mas eu vim aqui para trazer luz sobre aqueles que se encontram em escuridão. Então, a minha oração nessa noite, a minha expectativa, a essência de tudo isso, que eu espero muito, é que nesse momento você olhe para dentro de si e diz, Deus, tem muita escuridão aqui, porque é sobre o reconhecimento. É sobre olhar para dentro de si e ter a capacidade, a ousadia, a sensibilidade de dizer, Deus, tem tanta coisa que eu estou fazendo, mas graças a Deus que eu posso enxergar a vida sobre o olhar da luz do Calvário. Então, as 3 últimas coisas que eu quero te dizer, só para fechar, é o seguinte, pensando quase nos Eliseus dessa noite, quando você olha aí para frente, 2023, o que você está vendo? Você está vendo dramas, crises ou oportunidades? Porque enxergar aquilo que os nossos olhos podem ver é ter uma oportunidade de ressignificar a nossa visão. Aos Eliseus. Aos servos aqui nessa noite, os servos de Eliseu. Por mais que você possa ser muito bom, muito crente, muito dedicado, nunca se esqueça de uma coisa. Todo mundo é míope espiritualmente aqui nessa noite.
A gente às vezes pode ter um olhar muito bom para uma coisa, mas a gente está perdendo um monte de coisa que está acontecendo aqui, tá? Todo mundo tem um ponto cego, vários pontos cegos. Eu tenho quase clareza total dos meus, só não tenho de todos porque daí eu estaria acima da média e não estou. Então eu tenho certeza que eu tenho muito ponto cego que eu nem imagino que eu tenho. E uma miopia espiritual de lascar, que muitas vezes eu falo, Deus, por que eu não consegui ver isso antes? Mas sempre tem uma oportunidade de você conseguir olhar e quebrar essa miopia espiritual. E aos sírios, entre aspas, que a gente às vezes conhece. Talvez você olhe para o teu lado, talvez você olhe para trás, para a gente que você conhece e fala assim, Deus, como eu queria que essa pessoa pudesse enxergar. Faça que nem o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 1, verso 18. Eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos. Para aquelas pessoas que precisam abrir os olhos e que você sofre porque elas não abrem, ore. Deus, eu oro para que os olhos sejam abertos. É o que Paulo nos ensina, a orar pelos nossos inimigos. Porque no reino de Deus não existe inimigos. Na verdade, no reino de Deus, existe essas mesas que são postas da reconciliação.